Olá pessoal, estamos aqui para apresentar mais um episódio dos Renascidos Cast. Hoje iremos ler e falar um pouco sobre a passagem, a parábola que se encontra lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 16 ao 21. Passa a palavra para Gabriel. Que diz assim, Lucas 12, 16 ao 21. Então contou a seguinte parábola. Um homem rico tinha uma fazenda e deu boas colheitas. Com isso, seus depósitos ficaram cheios e ele não tinha mais onde colocar sua colheita. O homem pensou no problema: que devo fazer? Finalmente exclamou: já sei o que vou fazer. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores. Assim terei espaço suficiente para guardar tudo. Depois eu vou descansar e dizer para mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para os anos futuros. Agora sim descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com tudo que você preparou? Sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E aqui, nós vamos ler versículo por versículo, nós está falando, né? Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que vou fazer? Já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. E aqui, a princípio, uma coisa que eu observei ao estar lendo, meditando nesse texto, é que ali foi um pensamento que, se a gente não estiver tomando cuidado, e ali talvez esse primeiro pensamento dele não seja todo de errado, porque aqui vejo que ele olhou com um olhar empreendedor, né? Vou aumentar, vou estar aumentando uma empresa, seja vou aumentar meu capital, só que foi o que ele pensou logo após que eu vejo que talvez não foi errado. Porque ela fala assim, no versículo 19: então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre. Então eu acho que aqui ele ali só pensou nisso, né? Só pensou no dinheiro, só pensou que ali seus celeiros estariam cheios, que ali ele estaria pronto. Mas não é assim. Nós podemos ali, a pessoa pode ter empresa, pode aumentar, mas ali seu pensamento único não pode ser isso. Porque no final ele chama ele de louco, que só aumentou seu dinheiro aqui na terra e os tesouros no céu. Ele não vai ter nenhum. E assim nós devemos ser. Nós não podemos estar aumentando aqui e não guardando nada ali no céu, mas ali enviando mais para o céu e cada vez tendo aqui também que ali, se o Senhor der mais que necessário, nós possamos ser gratos, podemos fazer: Senhor, me deu tanto que eu não venha pecar, que eu não venha estar desviando do teu caminho, seja ali o que seja muito pouco, que eu venha ali estar precisando cometer algo até de errado para me ter, seja também ali muito, que aqui vai fazer com que eu tenha ganância, com que eu pegue, porque aqui no começo do texto, Jesus conta essa parábola para dizer algo que foi quando um homem falou assim: mestre, mande meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. E Jesus disse: homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? Porque ali o homem só queria ver o seu lado, né? Ali, fala para o meu irmão repartir, mas o Senhor ali nem sabia, né? O Senhor sabia melhor, mas ali se talvez o irmão ali só estivesse olhando para si, só querendo sua ganância, querendo dinheiro, e o Senhor fala: homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E depois ele falou, e continuou dizendo a todos: preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então nós devemos estar tomando esse cuidado, né? De estar não só juntando, de não estar só querendo acumular, falar minha felicidade está nisso, ser isso, porque ali a pessoa se torna o que ela adora, né? Se ela está adorando o dinheiro, ela vai se tornar ali tudo aquilo que é ruim, então uma pessoa gananciosa, vai ser escrava do dinheiro, não o dinheiro vai estar trabalhando para ela, né? Os meninos podem comentar também. E antes de falar, eu queria falar sobre esse negócio que a gente falou ali, de estar
muitas vezes ali diante de uma riqueza, algo assim, né? E ele falou ali para orarmos, né? Para pedir ao Senhor nos proporcione algo e que não faça a nós pecar, né? E eu vejo que muitas vezes isso é uma coisa assim difícil, porque ao olharmos assim para este mundo, qual é o intuito muitas vezes de uma pessoa que, se você perguntar aí na rua muitas vezes, ela está vencendo, a pessoa que não conhece o Senhor está vencendo ali, está tendo, está muitas vezes ao ter ali, querer mais, porque muitas vezes o intuito dessas vidas é isso, é cada vez mais estar conseguindo mais, é cada vez mais ali estar ganhando mais. Muitos ali ganham dinheiro, já quer outro, já quer investir para ganhar mais, já quer fazer algo para ter mais. Muitas vezes aquele dinheiro pode até ser bom, pode até estar bem ali diante da sua vida, bem colocado ali muitas vezes. Mas ali eles querem mais, muitas vezes aquele dinheiro que eles querem mais nem vão usar, porque o que eles já têm já é o suficiente, mas eles querem mais. E não que eu estou julgando, porque muitas vezes diante ali, se o Senhor proporcionar algo em que a pessoa não esteja pecando, muitas vezes não é um erro, não é um pecado, claro, mas eu falo diante assim, estarmos ali muitas vezes esquecendo que esse mundo, que essas riquezas muitas vezes que ansiamos, que muitas vezes buscamos, muitas vezes vai ficar aqui, né? E ali o que vamos estar, quando ele falou, mandando para o céu? Será que vamos estar dando mais tempo, mandando mais tempo ali para as coisas espirituais, para as coisas eternas, ou vamos estar buscando mais as coisas aqui materiais, como citou aqui, diante muitas vezes do dinheiro, diante dessas coisas, né? Devemos estar olhando sempre, todos os dias, né? E eu estava assistindo um vídeo que falava, né, sobre lá em Santa Catarina, que tem um bairro onde só tem rico, que é o Jurerê Internacional, que ele vai no vídeo mostrando as casas milionárias, onde só tem milionários, te colhe um espaço reservado só para as pessoas ricas, casa que vale 40, 8 milhões de reais. E ali eu estava vendo, Senhor, como é importante ter a tua presença, porque de nada valerá a gente ter aquelas casas, de nada valerá morar naquele bairro, naquele lugar, se não estiver a tua presença. De nada vai valer a pena, por isso a palavra do Senhor fala que o que adianta eu me ganhar o mundo inteiro? O que adianta ter uma casa lá em Jurerê Internacional, mas se minha vida não está ali, né, com o Senhor, se a gente não estiver buscando o Senhor verdadeiramente, então não vale a pena, irmãos, sermos ricos nessa terra, porque aqui fala no final que para mim, Deus fala para ele que para mim você não é rico, ou seja, se somos ricos aqui na terra e não fomos ali ter essa riqueza espiritual, não somos ricos diante do Senhor, né? Mas temos apenas algo administrando e que um tempo vamos partir dessa terra. Então devemos estar mudando o foco a cada dia, falando, eu vou tirar o foco das coisas materiais, porque o meu foco é espiritual. Por isso Paulo fala, olhando para as coisas que não se veem, pois as coisas que se veem passará, mas as coisas que não se veem são eternas. Então nós vamos perder algo eterno, algo tão maravilhoso, por algo tão passageiro. Não podemos trocar algo tão maravilhoso assim, né? E eu vejo assim que essa riqueza que ele teve aqui foi uma oportunidade que Deus deu para ele, né, para ele viver bem. E assim, e até que ele poder usar para ajudar as pessoas, mas ele usou mais para como segurança, a sua alegria. E a gente sabe que nós não devemos estar presos nas coisas que Deus nos dá para administrar aqui na terra, né? Essas coisas ali a gente pode até precisar, como por exemplo um carro, a gente tem uma casa que não é pecado, mas a gente não pode se botar a nossa alegria nisso, porque a nossa alegria é o Senhor. Então que a cada dia mais, né, a gente vai se desprender das coisas que temos e valorizar cada dia mais a presença do Senhor, que a gente não vai fazer aqui, como ele fala aqui no versículo 18, no finalzinho, 19 diz assim, descanse, come, beba, se alegre. Então que possamos nos deleitar cada dia mais no Senhor, que a gente não venha estar depositando a nossa alegria nas pessoas ou nos bens que nós temos, porque isso aí é tudo passageiro e o real alegria está no Senhor, né? Então eu quero deixar para nós é isso, que possamos estar, como o menino falou, da questão da riqueza, que a gente possa ajuntar tesouros no céu. A gente, porque aí tem um versículo que me chama a atenção, que ele fala assim: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então o que é que está no seu coração? O que é que você está se dedicando? Se você está ali amando mais o futebol, amando mais os seus lazeres,
as coisas desse mundo, que você gasta mais tempo, celular, e você gasta 2 minutos na oração, faz cansado, com sono, esquece de fazer, aquilo ali não é um tesouro, porque um tesouro a gente valoriza, a gente guarda, a gente gosta, porque o que tem no nosso coração é o que a gente ama, então que a gente possa estar amando ao Senhor, né? De passar para aqui. Eu achei interessante o negócio porque fala descanse, coma e beba e seja feliz. E o descanso nosso não está nessa terra, né? Cristo fala que o descanso ali vai ser quando morar no céu, porque nós estamos passando, nós estamos ali como a gente está no aeroporto, fazendo escala ou esperando para pegar um voo. E assim é ali enquanto estamos na terra. Nós só fala aí, então aqui vai ter trabalho, seja a pessoa em uma empresa, seja a pessoa fazendo missão no país, seja a pessoa ali na igreja, seja em qualquer onde ela estiver, né? Porque Cristo nos fala que todos nós somos missionários, todos que são discípulos dele, têm que estar falando e pregando a palavra. E isso ali é uma missão, não é alguém que pode estar em descanso. Claro que nós sabemos que temos o nosso descanso físico, espiritual, que é no Senhor, e ali mais o descanso verdadeiro nós só teremos no céu, né? E também fala, em Lucas, que foi até um versículo feito, outra citação que fala, em seguida diz, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância, guardem de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Também não é porque a pessoa é multimilionária, que ela ali tem uma vaga garantida no céu. Não é porque uma pessoa é pobre também que representa a humildade, que muitos acham que é uma pessoa pobre que ela tem vaga garantida no céu. Mas ali é o coração, é estar buscando o Senhor independente disso tudo, né? Pois esse homem rico poderia estar com o Senhor, mas ali também, como ele não esteve, né, se preparando e guardando, ele não estava com o Senhor. Pode falar aí, Tito. Não só querer retratar para o pessoal de casa, e muitas vezes a frustração, como a gente vê deparando com esse homem aqui diante dos versículos que o Senhor até fala para ele, né? Mas, assim, sobre a confiabilidade do Senhor, né? Sobre confiar, sobre depositar toda nossa esperança no Senhor. Porque lá em Isaías fala que os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, andam, mas não se cansam. Algo semelhante a isso. E a gente vê que a nossa confiança não deve ter nas coisas desse mundo, não deve estar no negócio que a gente abriu, no empreendedorismo que a gente abriu, não deve estar na colheita, de só colher, plantar e colher aqui, mas sim depositar toda a nossa esperança e confiança no Senhor, pois assim não há frustração, né? Assim, claramente, iremos passar por momentos difíceis, batalhas, tudo mais, isso faz parte da jornada cristã, mas assim, a gente sabe que a gente vai plantar e colher algo que o Senhor preparou para nós, algo que já está quase ali frutificando, né? Como assim, como fala das árvores, dos versículos das árvores lá, que a árvore ruim é cortada pela raiz, mas a árvore boa dá frutos. Então, basta a gente confiar, depositar a nossa esperança no Senhor, nas coisas desse mundo, no nosso negócio, no nosso dinheiro, na nossa maneira de viver aqui, no nosso poder de estar vivendo, de estar comandando pessoas, mas sim verdadeiramente aprendendo com esse texto que diz claramente para a gente não confiar nas coisas, não confiar naquilo que é material, mas confiar naquilo que é imaterial, naquilo que nos formou, que nos trouxe para esse mundo, que nos resgatou, que nos lavou, que nos curou, que nos purifica, que nos capacita, que nos orienta, que nos discerne a cada dia mais e que quer ter um relacionamento comigo, com os meninos, com você aí de casa, que quer verdadeiramente ver a gente prosseguindo e perseverando no caminho. Eu estou falando claramente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos depositar nossa confiança, nossa esperança totalmente no Senhor. E assim eu passo a palavra. Quem quiser pode continuar seguindo aí. Seguindo aqui no 20, diz assim: mas Deus lhe disse, louco, você logo morrerá esta noite. Você morrerá esta noite. E então quem ficará com tudo isso que você preparou? E assim, é necessário a gente ali trabalhar, a gente fazer nossas coisas. Não é pecado a gente ter dinheiro, a gente guardar o dinheiro ali, ter uma reserva, fazer as coisas certas ali. Não é errado se preparar, mas é que ele se preparou só para aqui e não para a eternidade.
Essa é a situação que Jesus condena esse homem aqui, porque nós devemos estar nos preparando materialmente, claro, devemos estar trabalhando sim, mas a palavra do Senhor fala: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o sentido da vida não está em ter aqui na terra, mas sim ser um homem segundo o coração dele, porque ele quer isso da gente. Nós não fomos feitos para ter carro, para ter uma casa, para casar. É algo muito maior que isso. O nosso propósito é ir para o céu. Por isso que Jesus fez esse plano perfeito de salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que a cada dia mais a gente possa colocar o nosso foco no Senhor. Falar assim: Senhor, me ajude, que eu possa estar te buscando de todo o nosso coração. Que a riqueza não venha a ser algo maior do que o Senhor em minha vida. Que eu não possa colocar esse negócio da terra, minha casa, meus filhos, minha família, casa, os meus bens materiais, acima do Senhor. Porque isso tudo vai passar. E como diz aqui: louco, você logo morrerá esta noite. Então quem ficará com tudo isso que você preparou? Então ele preparou, e depois ele aqui fala que esta noite pedirão sua alma. O que adiantou ele trabalhar tanto, ele fazer tantas coisas e depois ele morrer e ir para o inferno? De nada vale se não termos do Senhor, né? E eu venho assim, né? Que essa parte fala nesse seu todo. Esta noite você vai morrer, e quem ficará com tudo o que você guardou? Eu vejo assim, né? Que é como o Biel falou, diante do que eles estavam guardando, mas eu vejo também diante hoje. Se formos de morrer hoje, muitas vezes assim, devemos estar olhando, né? Se muitas vezes ali o que estamos ali ansiando, o que estamos ali buscando, o que estamos ali muitas vezes sedentos, será que vai nos levar ao céu? Será que vai nos levar à eternidade? Será que vai ali agradar ao Senhor? Porque aqui ele fala, né? O Senhor fala para esse homem, que chama ele de tolo, porque ali ele ia morrer, né? Diante assim, como o Senhor fala assim: esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E muitas vezes pode ser assim, por isso que tem aquele versículo que fala, né? Para ali estarmos vigiando, porque ali vai ser como muitas vezes o ladrão ali da casa da noite. Quem é que vai saber a hora que o ladrão vai roubar ali sua casa? Não sabemos. E vai ser a mesma coisa. Não sabemos se hoje, se amanhã vamos estar vivos, não sabemos se daqui a pouco vamos estar vivos, não sabemos o que vai acontecer daqui uma hora, daqui um minuto, não sabemos. Só o Senhor sabe. Então possamos cada vez mais não estar guardando coisas aqui, mas sim guardando ali e levando e mandando, como ele até falou, mandando coisas ali para o céu, né? Guardando nossas riquezas diante do céu, né? Porque lá em Lucas 12, 40 está falando: vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiver esperando. E assim aconteceu que esse homem ele não estava esperando isso, mas ali uma hora veio para ele e para todos nós virá, né? Então nós devemos ficar atentos, porque algo que me lembrou bastante esse texto é porque esse texto ali para qualquer pessoa que está no mundo vai ser ali algo normal, né? As pessoas estarem só juntando dinheiro, só juntando riqueza. Se a pessoa não tiver cuidado até dentro da igreja, se ela só começar a ler a palavra, ela fala assim: mas eu não fez nada de errado. Mas aí lá em 1 Coríntios 1, 18 e 21 fala: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus tornou a sabedoria deste mundo? Acaso Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, para ele, talvez está perdendo isso tudo que ele estava juntando, antes dele receber essa notícia que ele perderia a noite a sua vida naquela noite, seria loucura. Estava focando em outras coisas, não sei, só seu dinheiro, em não estar ajudando o próximo com tudo aquilo que ele tinha, não estar ajudando na obra do Senhor, ali ajudando para que a palavra continuasse, porque nós sabemos que o Senhor não necessita de dinheiro, mas a obra, enquanto nós estamos nesse mundo, é necessário estarmos contribuindo com o necessitado, como Cristo fala, que os pobres sempre estariam conosco nesse mundo e que seria ali necessário que nós ali ajudássemos e tudo mais. Então ali para ele seria loucura. E do mesmo jeito, para nós,
É loucura as pessoas estarem vivendo só desse jeito, estarem vivendo só atrás dessas coisas, só atrás de saciar o seu prazer. E como tem outro que vai falar, não se engane, em 1 Coríntios 3, 18 a 22, não se engane, se algum de você pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, como está escrito, apanha os sábios na astúcia dele. Então, como falar, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então, essa sabedoria que esse homem tinha que fazer prosperar, mais, é loucura para Deus, porque ele só estava perdendo o seu tempo. Ele não estava fazendo nada de produtivo para o Senhor. E como aqui continua no 20, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são frutas. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. E que já vai mudando um pouco o assunto, mas que seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. Então, que nós podemos não estar querendo ser sábios para esse mundo, né? Que nós podemos estar salvando o outro para esse mundo e sendo ali sábios para o Senhor, né? Não estar ali ao contrário, porque no final das nossas vidas nós vamos arrepender amargamente, estar ali todo dia se lembrando, estar todo dia no local, afastado do Senhor, estar sofrendo. E não é isso que nós queremos, né? Porque do mesmo jeito que o céu é de verdade, o inferno também é. E ler aqui o versículo 21 para continuar. E diz assim: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo é que as riquezas que nós temos aqui não vai servir para riquezas nos céus. Então, Júnior, como é que a gente faz para ter riquezas no céu? É quando a gente está renunciando a esse mundo, quando o David falou, para a gente ser sábio com Deus, para a gente estar ali renunciando o pecado. Ah, Júnior, eu gosto de fofocar, eu gosto de mentir, porque às vezes a gente fala assim, eu não pratico a imoralidade sexual, o adultério, mas às vezes a gente está ali fazendo tanta coisa, as outras coisas que são erradas. E como eu estava até falando hoje no versículo, se a gente só confessar para Deus, ficar ali no remorso, mas a gente não abandonar o pecado, a gente não está juntando tesouros no céu, a gente só está ali nos afastando do Senhor e ali fingindo ser um cristão. E nós não podemos estar fingindo, porque Deus quer os verdadeiros adoradores, quem adora o Pai em espírito e em verdade. Então que a gente possa estar renunciando, dizendo: Senhor, eu gosto daquilo, eu sei que aquilo é errado, mas me liberta, que eu posso estar ajudando meu irmão, que aquela palavra ali que eu falei, eu possa ter sabedoria no falar, no agir, mas que eu não venha estar aqui fazendo a minha vontade, mas que venha ser a tua. Então quando a gente larga de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, nós estamos ajuntando tesouros no céu, né? E algo interessante é que, assim, tudo que nós temos pertence ao Senhor. As pessoas podem achar assim: eu já deu 10% do dízimo, eu ganho 5 mil, eu ganho 10 mil, olha, eu dei 1.000, pronto, aquele é o dinheiro do Senhor. Não, até os 9 mil que você deixou é do Senhor, o seu carro, a sua família, você é do Senhor. Então nós temos que estar assim. Tudo pertence ao Senhor, nós somos do Senhor, a nossa família, e nós temos que estar assim. Porque vidas precisam ser abençoadas. Como o Davi falou, sempre vai haver pobres, a gente tem que ajudar as pessoas que necessitam, não só com o nosso dinheiro, mas com a palavra, com tudo que nós temos. Nós temos que estar abençoando outras vidas, porque o dinheiro não só foi feito para ficar conosco. Se fosse assim, nada adiantaria tanta riqueza. Mas se estivermos de sobra ali, possamos abençoar outras vidas, com a roupa, com o dinheiro, com a comida, com o que nós podemos ajudar. Porque, irmão, nós temos que estar assim, com o coração humilde, com o coração disposto a obedecer ao Senhor. Porque é isso que o Senhor espera de nós: obediência, humildade, que ajude as outras pessoas que necessitam, né? Porque até no Eclesiastes, Salomão está falando ali, no 18 ao 20, ele vai dizer assim: então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a vida, riquezas e prosperidades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. E eu vendo assim, né, que muitas vezes você tem ali algo
Muitas vezes pode não ser um pecado, mas ali devemos ver o que aquele algo está diante do meu coração. Porque se temos algo diante, como aqui falou, né, diante dado pelo Senhor, diante ali muitas vezes está oferecendo ao Senhor o que temos, ajudando, muitas vezes, fazendo diante de tudo, né, para o Senhor, que isso não possa nos, muitas vezes, preencher essas coisas que temos, isso vai ser do Senhor, vai vir do Senhor, e ali vamos se alegrar, vamos ficar felizes. E eu vejo de Salomão uma coisa também, que ali ele tinha tudo diante dos materiais, só que logo no final ali, ele vai dizer que tudo é ilusão. Então, muitas vezes, essa vida é uma ilusão. Aqui estamos, muitas vezes, diante hoje, aqui fazendo esse podcast, muitas vezes querendo que todos vocês que estão escutando sejam salvos, muitas vezes, como o Senhor quer, querendo que vocês, muitas vezes, sejam transformados por meio da palavra, ali se alegrando porque estamos fazendo aqui, porque também isso não é um dom meu, não é porque eu sou bom, não é porque os meninos é bom, mas sim porque o Senhor é bom, fazemos porque o Senhor é bom, e ali queremos que, muitas vezes, mostrar a grandiosidade do Senhor, mostrar que essa vida é uma ilusão, que muitas vezes este mundo é ilusão, que o que vai vir, muitas vezes, para vocês, oportunidades, muitas vezes vai ser algumas ilusões, e por isso pedimos que vocês possam estar aceitando o Senhor, buscando, que vocês possam estar ali sendo preenchido por inteiro pelo Senhor, para que este mundo não possa muitas vezes trazer e vir muitas vezes coisas ali que afastem vocês de Deus, né? A gente está querendo falar, pode falar aí. Não, é o que, complementando o que vocês falaram, inclusive Arthur, quando ele falou de Salomão, da sabedoria e do entendimento, e aqui em Provérbios 2 vai falar, né, a partir do versículo 2. Se der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, e se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então vemos aqui, pela minha forma de pensar e de discernir, o que esse homem precisava não era aumentar seu capital, não era aumentar sua colheita, não era aumentar sua produtividade, mas sim ter a sabedoria e o reconhecimento e o discernimento de pensar que aquilo não era o primordial para a vida dele. A vida com o Senhor, a entrega ao Senhor diariamente é o primordial em nossas vidas. Empreender, aumentar seu capital, gerar retorno para você, gerar dinheiro, gerar emprego para as pessoas, gerar melhoria em sua empresa, não é ruim. A gente tem que ter uma estrutura nessa terra, como Biel mesmo disse. Mas o primordial não é essas coisas. O primordial é a gente entender, é clamar por sabedoria e falar: eu não posso buscar isso em primeiro lugar em minha vida. Em primeiro lugar tem que estar o relacionamento que eu tenho com o Senhor, o caminho que eu tenho que prosseguir, perseverar com o Senhor, discernir a palavra, estudar a Bíblia, a cada dia mais criar relacionamento com o Senhor. Então faltou essa sabedoria para ele, e muitas vezes falta para nós em circunstâncias da vida, em tomar decisão errada, em fazer uma decisão errada, em fazer aquilo que não é certo. Então, precisamos clamar por esse discernimento, pedir ao Senhor sabedoria, e assim entenderemos o que é o temer ao Senhor. Pois, claramente, se esse homem buscasse isso, buscasse clamar pelo entendimento, buscar sabedoria da parte de Deus para a vida dele, ele não teria se frustrado, como muitas vezes a gente, eu e você, principalmente eu, muitas vezes frustro por escolhas erradas, por tomar decisões erradas. Então, que possamos refletir, repensar e verdadeiramente colocar primordial aquilo que é benéfico na nossa vida. Não é a fama, não é o dinheiro, não é as coisas materiais, mas sim o relacionamento diário com o Senhor. E assim eu passo a palavra para quem for falar. E aqui também, na minha tradução, vai falar: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Aqui em outra tradução. E aqui, como a gente vê, né, que ele só acumulou riquezas para essa terra, riquezas que se destroem, moedas que perdem valor, que passam com o tempo, e não acumulou no local onde a traça e a ferrugem não conseguem corroer, né, não conseguem destruir, que é o céu, que é algo que vai durar por toda a eternidade. Porque a gente não tem noção enquanto a gente está aqui em algo eterno. Porque tudo que a gente vive e que a gente viu aqui durante esse mundo foi passageiro, seja ali alguma tendência que está na moda, é passageiro,
seja ali um estilo de roupa passageiro, seja um programa de televisão, agora faz sucesso, depois já é passageiro. Então, até a nossa vida que é passageira, então a gente não está acostumado com algo eterno. E a gente não consegue compreender a imensidão disso e como vai ser isso. Seja pelo lado bom, o céu, seja pelo lado ruim, o inferno. Mas que nós possamos ali, na nossa pequenez, estar querendo descobrir isso e estar, Senhor, me ajude cada vez mais a estar assim. Porque em João, acho que é 6, João 12, 22, 26 fala: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará apenas ser um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o Pai honrará todos que me servem. Então esse homem amou essa vida na terra, amou as riquezas. E aqui fala: quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. E assim ele amou e não teve. E aqui vai falar: mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a sua vida, para sempre a vida verdadeira. E que nós possamos ver esse que não se apega, né? Mas que está com o olho na recompensa futura que é o céu, está se apegando a Cristo. Porque ali, como em Deuteronômio 6, do 4 a 7, vai falar, né? Portanto, ame o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que hoje estou dando, e não deixem de ensinar aos seus filhos. Repita essas leis em casa, fora de casa, quando se deitaram e quando se levantaram. Então, assim devemos ser, né? Porque depois vai falar mais essas leis nos braços, nos batentes, nas portas. E nós devemos ser sempre fazendo lembrança à palavra do Senhor, sempre trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Estamos no Senhor com todo o coração, de toda a nossa força, toda a nossa alma, levando a palavra, seja aqueles que têm filhos, nossos filhos, seja quem tem irmãos, seus irmãos, pais, mães, amigos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade, seja onde for, temos que estar fazendo isso, porque é para isso que estamos aqui. Tudo em nossa vida deve ser uma desculpa para estar falando a palavra. Trabalho, ali faculdade, escola, ali, qualquer coisa deve ser uma desculpa para estarmos chegando mais perto do Senhor. E se alguém tiver mais nada para falar aí, tem mais alguma coisa a dizer, Tito? Então, vou pedir hoje, né, o Biel, que ore aí, e ore também, como semana passada ali, para aqueles que muitas vezes são perseguidos, né, ali fisicamente, são oprimidos, ali também, se não negarem a sua fé, ali perto de sua vida, perto de sua casa, perto de seus direitos, que nós possamos estar orando também, assim como oramos pelos jovens, na outra série ali que foi das profecias de Jesus, e essa nós possamos estar orando, que vocês podem estar orando aí. Senhor Jesus, nós te damos, Senhor, nós te pedimos, Pai, pelos perseguidos, pelas pessoas que pegam a tua palavra, pelas pessoas, Senhor, que estão ali em outros países, que estão na África, que tem outros países, Pai, levando a tua palavra, Senhor. Muitos ali tem um relato que eu vi ali, Senhor, que um homem foi enterrado vivo, mas aí depois você deu força para ele, que não sei se foi um pastor, se não me engano foi um pastor, e além ele conseguiu cavar e conseguiu sair ali, Senhor, mas não é fácil, Pai. Mas o Senhor, ele disse que o Senhor ajudou, ali ele fala que foi o Senhor que fortaleceu ele, que deu vida, que ajudou ele a vencer, e assim, Senhor, você possa dar vida, possa ajudar, Senhor, cada pessoa que tem arriscado a sua vida por causa do Evangelho. Por isso, vai nos ajudando também, Senhor. As pessoas que não estão correndo esse risco, mas que estão sendo, ó Deus, ali pregando a tua palavra, que estão levando a tua palavra por todos os lugares. Você pode estar abençoando os evangelistas, missionários, pastores, ou as outras pessoas, ó Deus, que estão levando a tua palavra. Você possa abençoar a todos, Senhor. E assim nós temos que estar, levando esse santo evangelho para todas as pessoas, porque você vai falar em Marcos, levar a palavra a toda criatura, para todas as pessoas. E ainda vai falar em Timóteo,
Pregue em tempo e fora de tempo. Assim nós temos que estar pregando, Senhor, a tua palavra em tempo, insistindo, para que as pessoas possam a cada dia se converter, possam mudar os seus hábitos e voltar para Cristo. Assim nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ô Tim, pode ficar finalizando aí, se eu me querer orar no final aí, pode estar contigo aí. Ô Tim, tá sem voz, Tim. Desculpa aí, vou orar primeiro. Querido Deus, querido Pai, quero agradecer por mais oportunidades, Senhor Jesus, e o Senhor está usando a cada um aqui, Pai. Tanto Davi como Arthur, Biel, Júnior, Rodrigo, eu, ó Senhor Deus, para falar, Senhor Jesus, não o que a gente quer, Senhor, não o que a gente acha que é certo falar, mas sim, Senhor Jesus, o Senhor nos capacita, Pai, nos discerne para falar da Tua palavra, para ir e pregar o Evangelho, cada dia mais. Obrigado por tudo. Senhor, vou encerrar. Queria encerrar dizendo que Jesus é o único que pode nos acalmar desse mar agitado que você se encontra. E queria dizer um acontecido que aconteceu essa semana no meu trabalho. Um cara chegou, me entregou um bilhete da palavra de Deus, né? E sempre quando Deus me lembra, eu pego esse bilhete dentro do meu bolso, leio a palavra que está nele, e isso me traz, para ser honesto assim, me traz um revigoramento, me traz um confortamento, renova minhas forças, né? E assim, creio que não é eu, mas sim Deus fazendo essa boa e perfeita e agradável vontade dele na minha vida, como pode fazer na sua também. E a palavra diz que, fala que certo homem chamado Davi, o rei Davi, passando por muitos problemas, escreveu as seguintes palavras em Salmo 41:3. Coloquei toda a minha esperança em Deus, ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou num lugar seguro. Então, claramente é uma palavra de esperança, uma palavra de revigoramento, de renovar nossas forças, e que possamos estar atentados, estar resilientes na leitura, na palavra, no discernimento, e sempre lembrando e gravando a palavra de Deus. Pois sempre quando eu posso, eu pego no trabalho, eu pego esse bilhete e leio. Coloquei toda a minha esperança em Deus, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então que possamos colocar toda a nossa esperança em Deus, colocar toda a nossa confiança, pois Ele vai nos ouvir, Ele vai se inclinar para nós, e seja qualquer circunstância que for, Ele vai nos tirar com a nossa confiança, com o nosso depositamento de fé, de esperança, que vamos sair dali e o Senhor vai nos dar a vitória. E Ele, além de tirar a gente de diversas situações e circunstâncias ruins, Ele vai nos firmar nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer a gente estar firme no caminho dele, perseverante. Então que possamos colocar esperança no Senhor, pois o salmista é claro quando diz: coloquei toda a minha esperança em Deus, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então que possamos sim, a cada dia mais colocar, depositar, clamar por sabedoria e esperança, pois Deus vai se inclinar, vai se ouvir, vai me ouvir, vai ouvir os meninos aí, vai ouvir você, que talvez passe por diversas circunstâncias da vida, e vai atentar para você, vai se inclinar para você e vai tirar dessa lama, desse lamaçal, dessa prova, dessa batalha que está em sua vida, dessas circunstâncias ruins que está em sua vida, e vai firmar os seus pés na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, vai firmar os seus pés e fazer você perseverar no caminho que leva à salvação. E é isso, essa é a palavra, assim terminando mais um episódio, e agradeço a todos. Oi? Até terminar aí, porque ontem também estava lendo lá em 1 Reis, e Davi ali no final de sua vida fala, né? O Senhor que me livrou de todas as aflições. Então ali, como tu mesmo estava falando ali, o Senhor tirou ele de um poço, né? E assim, no final da sua vida ele reconheceu, né? O Senhor que me livrou de todas as minhas aflições, que me ajudou até aqui. E que nós possamos ser assim, né? Como Davi falou, que nós possamos ser desse tipo. Não como esse homem que ali ao final da sua vida, o Senhor falou para ele ali: para quem tu deixarás tudo? Hoje mesmo ali, a tua alma será levada, né? Que não sejamos assim, mas possamos ali espelhar primeiramente em Cristo, espelhar essas figuras como na Bíblia, essas pessoas que também deixaram ali seu legado, deixaram sua história, e assim como Davi, né? Que no final você fala: o Senhor que me livrou de todas as aflições. Possamos estar assim,
Verdade, Davi. E é isso. Assim finalizamos mais um episódio. Queria contar com a contribuição de Davi, de Arthur, de Biel, de Júnior, que o Rodrigo, não sei se está aí com os meninos, mas nos ajude bastante aqui. Até a próxima. Assim terminamos mais um episódio. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.